Saudações, investidores, sejam bem-vindos a mais um Papo de Investidor. Quem tá na voz é o Vinícius Barba, tô com o meu sócio Murilo, favelado investidor. Salve, eita, já saiu derrubando tudo, mas porque vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. E aí, Rodolfão? Bora. Vamos Fala, que vamos. Rodolfão. Quem tá aí com a gente, Rodolfão? Estamos com o Léo Siqueira aqui Isso aí. para falar justamente sobre algo que é bem polêmico, né? Quando a gente fala muitas vezes de política, a galera não quer falar a respeito disso, né? Mas é algo que, poxa, é fundamental para nossa nação, para o desenvolvimento do país, e abordar isso daí, entender um pouco também do direito e dever de cada pessoa, né? Poxa, a gente vai voltar aí para vários cargos diferentes e tem direitos e deveres ali para cada um deles. Acho que é legal entender um pouco disso e entender também um pouco da sua proposta, né? Poxa, você tá aqui, é legal entender um pouco aí do que você quer trazer pra galera de São Paulo aí. Tem gente que não tá aqui no podcast que não concorda nada disso que você falou. Que é importante votar e tal. Mas sim, vamos explicar. Boa. Animal. Então vamos lá. Léo, pra quem não te conhece ainda e tá te vendo pela primeira vez, quem que é o Léo? De onde ele veio? Exato. Tem gente que fala que é boyzão, burguês. Qual que é a sua história? Cara de playboy, exato, tô acostumado já. Por isso que eu vim logo com a minha camiseta já, ó, da Zona Leste. Aí, ó. Que é a linha vermelha. O pessoal pergunta se aqui é a linha vermelha. Pra quem pega lá o metrô na Zona Leste. Porque é isso, eu fiz economia na FGV, né? E fiz mestrado em economia na Europa e faço doutorado em economia no INSPER. Daí essa é a parte que a galera conhece hoje, né? Tipo, o Leonardo, eu tenho 36 anos, mas esse é só de 6 anos pra cá. Que eu mudei, igual você que mudou mais perto do trabalho e tal. Mas, 30 anos antes, foi o Leonardo da Zona Leste, que ele se perde Itaquera, lá. Mais precisamente na Patriarca. Ninguém conhece esse bairro, perto de Arthur Alvim. Ixi, o Vinícius conhece muito bem Patriarca. Deixa pra lá. Você quer por lá, Vinícius? Vamos voltar. Tudo bem. Depois a gente volta. Exato, Depois a gente volta. Exato. Eu cresci lá, perto na Patriarca, perto de Arthur Alvim. E aí, minha mãe professora, veio do Nordeste, meu pai também era do Nordeste, minha mãe da Paraíba, meu pai de Pernambuco. E, a vida inteira lá, vocês estão ligados como é que é, né? O que eu falo pra galera é o seguinte, longe de eu ter passado fome, qualquer coisa assim, né? Mas o cara que mora nesses ambientes, o cara sonha menos. Porque ninguém fala que você pode chegar lá, que você pode fazer as coisas. Não é tipo qual faculdade você vai fazer. É primeiro se você vai fazer, né? Tipo, e dependendo de onde você cresce, cara, vou fazer engenharia. Tá bom, na USP, no ITA, né? Então o cara que mora lá, o cara sonha menos. Minha mãe e meu pai nem sabia o que era Fundação Getúlio Vargas e tal, né? Então eu cresci lá, na Zona Leste de São Paulo, e perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. E aí... depois só que, enfim, com 20 e poucos anos que eu consegui entrar na FGV com bolsa, senão também não teria, meu pai já tinha falecido. Aí eu fiz a FGV justamente porque os 10 primeiros ganhavam bolsa, então eu consegui estudar bastante, passar no vestibular, passei entre os 10 primeiros, ganhei bolsa, só por causa disso. O mestrado que eu fiz na Europa também, fiz uma vaquinha coletiva, não tinha dinheiro pra fazer mestrado, fui pedir dinheiro na internet, levantei lá uns 40 mil reais na época, e aí consegui pagar. Então, longe dessa história de que, o cara ganhou tudo na mão, o cara teve tudo ali, não. Negativo. Foi bastante suado aí. Show de bola. E bom, um dos temas importantes, né, pra gente falar aqui, sabendo um pouco da sua história e tudo mais, né, você tá aí candidato a deputado estadual. Exato. Acho que é muito importante mostrar pra galera o que cada um desses cargos vão fazer no fim do dia pra sociedade, né? Porque a galera muitas vezes só olha ali o presidente, mas o presidente ele é só a pontinha do iceberg, né? Tem toda a estrutura ali por trás. Eu queria que você, se pudesse, compartilhasse com a nossa audiência aqui o que faz um deputado estadual, o que faz um federal, o que faz um senador, um governador e o presidente. Exato. Primeiro, tem muitas pessoas, e eu entendo, tá? Porque política muitas vezes é um negócio chato, né? E grande parte, às vezes, é culpa dos políticos. Mas a primeira coisa, esse ano, né, 2022, são eleições estaduais e do governo federal. Então o cara vai eleger um senador, um deputado estadual, federal, um governador e um presidente, né? Uhum. E daqui 2 anos, ou há 2 anos para trás, você teve eleições municipais. Então você elegeu vereador e prefeitos, tá? E também teve... não, senador não teve. Vereador e prefeito. E aí o que acontece? O deputado e o vereador, ele faz projetos de lei, ele vota projetos de lei e ele fiscaliza o poder executivo, né?
Quem que é o poder executivo, no caso do Brasil, o país? É o governo federal. Então, o deputado federal ele vai fazer tudo isso no nível federal. Vai fazer leis de âmbito federal, vai votar leis de âmbito federal e vai fiscalizar e aprovar ou não o orçamento do governo federal, ou seja, do presidente, né? Então, o orçamento tem lá, por exemplo, a discussão, o presidente propôs lá 5 bilhões de fundo eleitoral. Os caras vão discutir, faz sentido, não faz sentido? Então eles vão, no final, todo mundo tem que chegar num acordo. Estadual é a mesma coisa, só que em nível estadual. Então eles vão fazer leis, votar e fiscalizar o poder executivo, que é no caso, o governador aqui, que agora, atualmente, é Rodrigo Garcia. E vereador também, a mesma coisa, só que no âmbito municipal. Então você vai fazer leis, votar projeto de leis, só que no nível da cidade. E daí você vai fiscalizar o prefeito. Então, é basicamente isso. Show de bola. Acho que é legal entender isso, né? Porque são camadas que nós temos aí, no fim do dia, na sociedade, né? As pessoas, elas focam muitas vezes só na camada principal, mas antes de chegar na principal, você tem outras camadas que vão agregando. Não, e o importante é dizer isso, assim, muitas pessoas falam assim, porque o Bolsonaro não consegue fazer nada por causa do Congresso. Em parte é verdade, né? Em parte não é verdade, mas em parte é verdade. Porque são 503 deputados federais, são 94 deputados estaduais. Você pode colocar lá quem você quiser. Se você tem um congresso fisiológico, um monte de gente que não entende, né? No fundo, essas discussões que vocês também têm de mercado, você vai ter lá um projeto de lei ruim. O cara um dia fala assim, vamos cobrar bagagens nos aviões. Porque faz sentido e tal, os países mais desenvolvidos fazem isso, no final do dia você consegue baratear a passagem e tal. Aí depois, não, vamos revogar isso daí e voltar atrás, que foi o que aconteceu. Então esses caras estão votando, vamos votar fundão eleitoral. Daí o cara, isso vai aumentar a chance de eu ser reeleito, porque eu vou ter mais dinheiro na minha mão do público. Não, mas, o orçamento do governo não só, você vai tirar dinheiro da saúde, educação e segurança. Não interessa, vamos votar. Então, é importante, mais importante do que o presidente, sem dúvida, é o Congresso. Sem dúvida é o Congresso. A questão é que o presidente você só tá votando por um cara, o Congresso você tá votando 503 aí ao longo do país, né? Então, deputados federais de São Paulo são 70 deputados. Então, na verdade, você está elegendo várias pessoas, mas tem que colocar gente boa lá, porque senão você pode colocar quem for, que aí os presidentes ficam refém do Congresso fisiológico, atrasado, etc. Por isso que é muito importante. Obviamente, eu sou candidato, sou viesado para falar isso, mas de fato eu acredito que é importante, muito mais importante se olhar lá os deputados que você está elegendo. É complicado, né? Você pega no histórico, a galera nem sabe quem que votou de deputado, senador, vereador. O presidente lembra, né? Que é o só mais lembra marcante, presidente assim. E governador. Exato. Tem gente que às vezes não lembra nem prefeito. E a gente tem que entender que o Estado, ele funciona desse jeito, é uma máquina grande e não é só o presidente ou o governador que vai tomar todas as decisões sozinhos, né? Hoje a gente vê poucas pessoas falando sobre isso, a gente vê uma galera só na polarização, Lula ou Bolsonaro e tal, mas e aí, em que deputado você vai votar? E falando nisso, por que você acha que as pessoas devem votar em você? O que o Léo tá trazendo aí de proposta pra galera entender realmente se você está preocupado com os princípios, se você está preocupado com coisas que vai beneficiar a população ou beneficiar o Estado, né? Certo. Bom ponto isso aí daí. É o seguinte, você falou bem da polarização. Esquerda e direita. Vou trazer um dado aqui. O Brasil cresce, em média, 0,6% ao ano o PIB per capita dele, há 40 anos. Ou seja, é muito pouco. Tá? Teve país que era muito mais pobre que o Brasil, que já se tornou mais rico. Botsuana era um dos países mais pobres do mundo, na África, hoje já é mais rico que o Brasil. Coreia do Sul, bem mais rico que o Brasil. Vários países fizeram a lição de casa e a gente não fez. Ou seja, isso acontece há muito tempo. Então não é questão só do governo A ou do governo B. É porque a gente faz política pública ruim, que a gente fica de populismo atrás de populismo, e aí a gente não consegue ter políticas que fazem o Brasil de fato ser o país futuro e ter um crescimento sustentável aí, que vai de fato fazer a gente ter uma renda alta. Então essa é a primeira coisa. O que eu acho que eu trago de diferente? Como eu falei, eu fiz economia, fiz mestrado em economia, e eu olho políticas públicas, aquilo que dá certo, coisas do longo prazo, né? Então, eu acho que o cara tem que colocar pessoas justamente que vai fazer bons projetos de lei, que não vai ser populista de ficar propondo as coisas que não vai aumentar o nosso crescimento, a nossa renda, porque o que mais a gente tem é isso daí. E tem uma história também que, como eu falei, eu cresci lá perto de Itaquera, e eu, graças a Deus, consegui mudar a minha vida pela educação. Né, consegui.
E tudo que eu faço também hoje em dia é que mais pessoas possam ter a oportunidade de mudar a vida pela educação, né? Que mais pessoas possam ter igualdade de oportunidade. Que só pelo fato de alguém cresceu na Zona Leste ou numa outra favela na Zona Sul, alguma coisa assim, ele não tem a vida dele determinada por onde ele nasceu. Ou seja, que ele tenha a mesma oportunidade do que um cara que nasceu num bairro bom, né? E infelizmente isso não tem. Por quê? Porque a gente é o país, muitas vezes, o país do privilégio. Então, sempre quando eu falo de combate ao privilégio, por que é importante combater o privilégio? Porque cada privilégio que você dá para uma pessoa é uma oportunidade que você está tirando para outra, né? Então acho que é isso, a gente precisa de boas políticas e precisa de gente que, enfim, conseguiu mudar a sua vida pela educação e que quer dar oportunidade para que outras pessoas tenham a mesma chance. Porque infelizmente a minha história é muito exceção. A história de vocês é exceção. Sim. É exceção, vocês estão aqui, mas assim, de 1000, 5 no máximo conseguiram chegar onde vocês chegaram. É exceção. O que a gente tem que fazer? Trabalhar para que isso seja cada vez mais a regra. Por isso que eu queria entrar na política. E quando assim você começou, né, toda a sua campanha, a gente sabe que sempre teve essa discussão, por exemplo, que você citou aqui, sobre o fundo eleitoral. Você tá usando o fundo eleitoral? Não, nem um centavo. Aí, ó, já tem um ponto positivo, né? Não vou falar que tem mais dinheiro no meu bolso porque já retiraram, mas pelo menos já tem alguma coisinha lá de reserva. Exato. E quando você olha assim, né, alguns políticos, tanto de esquerda, de direita, um com viés mais liberal, com essa pauta, né, de tem que utilizar o fundão. Aí tem outros que falam, não vou utilizar, mas às vezes tem um coleguinha que tá utilizando. Como que você vê isso, sendo que uma parte dessa verba, desse orçamento, poderia ser destinado a lugares essenciais, né? Exato. Como educação, saúde pública, segurança pública. Como que você olha isso tudo? Às vezes até um modo de aplicar se caso você seja eleito também. Exato. No final do dia, o orçamento do governo tem que fechar as contas ali, né? Ele tem que gastar menos do que ele arrecada. Se ele gasta mais do que ele arrecada, o que acontece é que ele tem que emitir dívida e isso vai ser pago pelas gerações futuras, né? Então, qualquer gasto que o governo faz, ele está tirando de outro lugar. Simples assim. Então, quando você dá 5 bilhões, 4,9 bilhões do fundão eleitoral, o que acontece é que esse dinheiro poderia estar indo para outros lugares, né? Foi mais do que o orçamento de investimento de saneamento nos últimos 4 anos. É isso que a gente quer. Será que é o país que a gente quer quando você coloca 4,9 bilhões, enquanto 50% da população não tem saneamento? Eu acho que o dinheiro devia estar indo para saneamento do que para santinho, para político. Por isso que eu não uso nenhum centavo. Daí, a pergunta que muitas pessoas fazem é, não, beleza, você não investe, mas você fez FGV, trabalhou no mercado financeiro, então você conhece as pessoas ricas. Quem não conhece tem que usar o fundão eleitoral para poder ter acesso a fazer uma campanha. Mas isso não é verdade, porque quando você olha a distribuição de fundão, vamos pegar qualquer questão de inclusão. Os negros recebem menos, quase não recebem. Mulheres recebem menos. Quem que recebe mais? Candidatos que estão indo à reeleição. Candidatos mais ricos. Por quê? Porque quem faz essa divisão é o presidente do partido. E ele olha lá o cara que tem mais chance de ganhar. Então se você chega lá da periferia, fala assim, olha, eu quero muito me candidatar, eu tenho um sonho, não sei o quê. Sem não ter histórico nenhum. Você não vai receber R$1. Você não vai receber R$1. Agora, chega lá uma família, dinastia, com um sobrenome importante da política, com patrimônio e tal, ele vai te dar 1, 2 milhões. É só olhar. Guilherme Boulos tá lá, cheio do dinheiro do fundo eleitoral, né? Que ele diz defender os mais pobres, mas no fundo ele tá usando o dinheiro disso. Então por isso que eu não sou a favor de utilizar. E aí quem fala que, mas o fundo eleitoral vai dar oportunidade para as pessoas de fora da política entrar, não é verdade. É só olhar os números lá que na verdade você tá concentrando. Por isso que eu acho que tem que ter uma discussão. Se você tiver critérios, aí pode ser outra história. Então tudo bem, a gente vai dar X% para quem é novato, X% para mulher, negro, qualquer coisa que seja, assim, que você esteja dividindo ali, aí beleza. Mas só que dizer que eles estão usando o fundão eleitoral não vão. Entendeu? Não, com certeza. Acho que é essa a grande questão, né? Você quer utilizar, mas desde que consiga de fato ajustar e até mesmo... Pode falar, foi mal de cortar. Não, assim, porque quando a gente vai entender mais sobre as funções que nós temos, né, e o grau de criticidade que tem de você eleger um deputado, é algo assim, poxa, eu quero tornar São Paulo melhor. Você tem que pensar muito bem quem você está votando. Você quer tornar o país melhor, você tem que pensar muito bem em que deputado você está votando. Só que assim, a gente vê muitas pessoas aí que se candidatam, muitas das vezes por ter uma popularidade, mas não vai ter uma, de certa forma, formação de base para conseguir
atuar dessa forma como um deputado tem que atuar. Exato. Então eu queria entender de você, talvez seja até um pouco polêmico. Eu entendo que sim, você tem que dar espaço para as pessoas, mas não são todas as pessoas que vão ter o know-how para tocar aquilo ali. Então você pensa que, por exemplo, para uma pessoa ser deputado, deveria ter ali pré-requisitos? No sentido de formação, alguma coisa para que ela de fato possa entender e de fato trabalhar pró aquilo que ela vai fazer? Quando você pode colocar algum critério, algumas pessoas podem dizer que você está excluindo algumas pessoas do processo, etc. Mas eu acredito que, você tem que ter uma mínima formação ali, porque, se você tem para qualquer outro cargo ali, por que você, para aquilo, você acha que não precisa, entendeu? As pessoas que vão propor e votar as leis do país, né? Mas nessa questão ainda tem de colocar as pessoas lá, acho que tem uma questão pior, que é o sistema proporcional brasileiro. O que é? A gente tem um sistema proporcional de votos. E daí o que acontece é o seguinte: tem o famoso quociente eleitoral, que você pega, soma você pega a população que vota e divide pelo número de cadeiras. Então vou dar um exemplo de deputado estadual. A gente tem 20 milhões de eleitores, mais ou menos, em São Paulo. 40 e poucos milhões da população, 20 milhões de eleitores. Você pega esses eleitores e divide pelo número das cadeiras, 94. E aí você vai ter o quociente eleitoral. Então, em São Paulo é mais ou menos 200 mil votos. Tá? É isso que acontece. Então, cada vez que o partido faz 200 mil votos, ele tem direito a uma cadeira. Tá? Então, se o partido fez 200 mil, uma cadeira, 400 mil, duas cadeiras, 600 mil, três cadeiras, assim por diante. O que acontece é que às vezes você pega os chamados puxadores de voto, e aí esse cara tem uma porrada de voto. E aí ele foi eleito, beleza, mas ele botou um monte de gente que teve pouco voto. Tipo, então, por exemplo, às vezes o cara teve um único candidato, 400 mil votos, então ali ele já pegou duas cadeiras. Exato. E aí uma poderia representar ele e a outra ele pode pegar qualquer pessoa do partido. Não, aí você pega na ordem dos mais votados. Tá, entendi. Aí você pega na ordem dos mais votados de cima pra baixo. Tá, como é que é? Eu tive 4 cadeiras, então eu pego os 4 mais votados. Só que o que acontece? Por exemplo, o Guilherme Boulos lá do PSOL. Beleza, a pessoa, gosta dele, não sei o quê. Esse cara faz... pra deputado federal, se eu não me engano, o corte ali, o quociente é 300 mil votos. Vamos botar 300 mil votos. Se ele faz 2 milhões e 100 de votos, o que é bem factível, esse cara fez 7 cadeiras. Então você botou o Boulos, beleza, votou no Boulos, acho. Você botou 6 que você não tem a mínima ideia. Do partido dele. Você não tem a mínima ideia. O Tiririca foi assim, é efeito Tiririca. Tiririca falou, beleza, o palhaço, vamos votar nele. Saiu muito caro isso. Primeiro porque o Tiririca é um péssimo deputado, assim, todas as coisas que ele vota, gasta dinheiro, usa fundo eleitoral, assim, saiu caro a brincadeira. Segundo que você coloca um monte de gente lá, né? Então esse é o sistema proporcional. Então, no sentido de, as pessoas falam muitas vezes, mas o partido não importa? Importa. Porque quando você está votando lá, se esse cara tem muito voto, ele vai puxar vários outros, né? Então, por isso você tem que... Por isso, por exemplo, no Partido Novo, que é o que eu tô... se você votar lá e, vamos supor que eu seja mais votado, faça 600 mil votos. Aí eu tenho 3 cadeiras. Eu sei que os outros 2 que foram entrar também não usa fundão eleitoral, também vai usar metade da verba dos assessores, vai usar metade dos assessores, tem direito a 22 assessores por aí. A gente só usa no máximo 11, o que eu já acho muito. Só ver a sua empresa, quantas pessoas tem. Imagina 11 pessoas, não precisa. 11 já é muito, imagina 22. Não vai usar segurança parlamentar, que tem direito também a 2. Não vai usar carro oficial também, que é isso. Por quê? Porque a gente acredita que, cara, vamos lá, olha só. Pô, a gente é novo e tal, vim pra cá de Uber. Aí, de repente, o cara é eleito pra servir a população, mas o cara está se servindo da população, né? Porra, aí o cara tem esse bando de regalia, entendeu? Segurança, carro oficial, mais de 100 mil reais por mês pra gastar com verba de gabinete, 22 pessoas, não dá, né? Então a gente tenta dar o exemplo pra falar, cara... não precisa de tudo isso e a gente faz com menos pra mostrar. E daí isso começa a virar um debate. Os caras falam assim, aqueles caras lá estão fazendo, por que vocês não estão fazendo também? Pô, vocês falam aí do fundo eleitoral, os caras lá fizeram tem vários deputados lá e os caras não utilizaram um real, só a doação das pessoas, privada, né? Então por isso que a gente faz, que é importante pra dar o exemplo. E como que faz pra mudar, por exemplo, esse exemplo que você falou do... E aí você tem uma quantidade de votos, você acaba puxando outros ali do próprio partido. Existe alguma maneira de mudar isso? Existe. Mas existe sistema proporcional. Não vão querer mudar. Não, né?
Só que aí os próprios políticos não vão querer mudar, em tese. Não, faz parte da reforma política. Já discutiram bastante e em algum momento vai acontecer. Esse é o sistema proporcional que chama. Alguns países têm isso. Tem outro sistema que é o distrital, né? Que é assim, você pega e divide o estado, a cidade, em vários distritos. Então, por exemplo, você pega o distrito de Alphaville. E aí você tem... Os Estados Unidos é assim. Você tem um cara que se candidata por aquele distrito. Qual que é a vantagem disso, desse sistema? E aí lá você põe lá e vai ganhar o mais votado. Porque você vai ter caras muito próximos. Que entende daquilo que ele tá cobrindo. Tipo, deu um problema aqui, você fala, cara, a gente votou em você, e aí, você vai representar a gente ou não? Entendi. Entendeu? Porque às vezes fica muito longe, por exemplo. Vou dar um exemplo, sei lá, o Eduardo Bolsonaro, ele é deputado por São Paulo. Mas nem sei se ele mora aqui. Entendeu? Por quê? Porque basta ele ser eleito lá e tal. Agora, quando você tem um sistema distrital, você tem esse incentivo mais. Você tem esse incentivo a pegar e trazer o cara mais próximo, né? Essa cabeça de... o cara é um representante do local, então ele vai entender as nossas demandas, ele vai lutar ali por a gente, né? Não tem um sistema melhor, perfeito. Tipo, tem, por exemplo, quando você tem um sistema proporcional, você vota mais nos partidos, nas ideias, nas ideologias, né? Quando você tem o outro sistema, no distrital, é menos nisso e mais nas pessoas. E aí, uma das coisas que tem no Brasil é o distrital misto, que é o que meio que fazer parte distrital e parte proporcional. Vários países também desenvolvidos têm isso. E tem um outro sistema que quase ninguém utiliza, que é o distritão, que você pega o estado e aí vai simplesmente se tem 94, por exemplo, deputados estaduais, 94 primeiros eleitos, maiores eleitos. Ali tem esse também, mas a maioria dos países não utilizam. Isso daí é mais o proporcional. Mas acho que tem que caminhar no sentido do distrital misto, essa forma. Tem coisas que é difícil, que justamente os políticos não vão querer mudar. Por exemplo, vamos reduzir o fundo eleitoral de 4,9 para 2. Os caras vão falar, cara, não, é importante não sei o que, não vai passar. Mas o distrital misto, eu acho que tem menos resistência, porque eu não consigo ver, tipo, os caras perdendo muito. É só um sistema um pouco diferente, entendeu? Acho Mas se fosse o último modelo que você comentou, distritão seria... Eu ia preferir o último, pelo jeito. Que seria a ordem dos mais votados, vão pelo ser... Estado. É porque aí nesse sistema você não prioriza tanto você ter os partidos representados nas ideologias. Porque, por exemplo, quando você tem os votos no partido, mas vai você tem os... pulverizada, né? Isso, e você, por exemplo, você fala, eu vou votar na legenda, porque eu gosto daquele partido. Vou dar um exemplo, eu gosto muito do PSOL e tal, vou votar. E daí, se o PSOL como um todo tem muito voto, você entende, então as pessoas querem mais representantes daquele partido. Essa é a lógica do sistema proporcional, entendeu? Assim, o partido teve muito voto, então ele merece ser mais representado lá. Quando você põe um distritão, é uma questão menos ideológica, você simplesmente pega os mais votados. Mas então é menos ideológico e mais nas pessoas. É como eu falei, a gente não tem... O perfeito, né? Exato. E aqui uma dica já pra quem tá assistindo a gente é o seguinte: qualquer discussão, quando tem, eu falo, deixa eu ver o que o resto do mundo faz. E aí, cara, se eu vejo países bons, claro que isso não é, beleza, então vamos copiar. Não, mas é tipo, cara, os caras não são bobos. Sim. Eles não são ricos à toa, né? Eles não são desenvolvidos à toa. Tipo, talvez então me pareça uma boa coisa. Quando eu olho o distritão, só a Jordânia tem, eu acho. Então, porra, só a Jordânia tem? Lá, né? Vou dar um exemplo aqui da área que vocês gostam. Dividendos, tributação de dividendos. Tipo, os países desenvolvidos, a maioria todos tributam dividendos, né? Então, já me acende uma chavinha, talvez... Meu contrassenso pode dizer que é ruim, mas, se esses caras estão fazendo, talvez seja bom. Deixa eu olhar mais... Porém, tem um contexto por trás para ser viável você tributar dividendos. Não, exato. Toda uma história que você tem que reduzir a tributação das empresas para poder aumentar os dividendos, não é só se aumentar os dividendos. Mas tudo eu faço isso. Eu não sei o assunto tal. Voucher de escola. Deixa eu ver se alguém já tentou e tal. Aí você vê, você fala... Beleza, Estados Unidos faz, França faz, Alemanha faz. Agora você vê lá, sei lá, Jordânia faz, Iraque faz, fala, não parece legal, né? Rússia faz, fala, acho que melhor não. Entendeu? Tipo, pra tudo na vida. Se o cara faz isso, as opiniões, as decisões dele já vai ser, tipo, 90% melhores. Hoje a gente vê que seu foco na candidatura vai ser educação, até porque foi isso que mudou sua vida, né? Do nosso lado também. E eu tenho uma dúvida em relação a como é feito hoje o sistema de ensino. Ninguém aqui gosta.
A gente sabe que Sim. é bem arcaico, Sim. muita coisa mudou e o ensino não, propositalmente, obviamente. Mas eu vejo muita gente falando de cota, de fazer mais escolas. Eu acho que deveria melhorar a grade. Aham. Eu acho que deveria ter alguma coisa mais flexível, porque tem pessoas que vão seguir carreira tal, pessoas que vão seguir outra carreira. Exato. E eu acho que se você focar no ensino de base, você dá mais oportunidade para a galera ingressar nas universidades lá na frente. Não você colocar cota, porque para mim eu acho que cota não resolve. Eu sou negro, eu nunca usei cota em nenhum lugar. E eu sei que não é isso que vai ser o movimento que vai dar certo. Pode ser que tenha dado certo em outro lugar, mas aqui eu não vejo. Eu vejo o pessoal investindo muito em universidades e pouco no ensino de base. O que você acha disso? Vão te cancelar e falar que você não é a favor das cotas. Falar, você não representa a gente. Não, Não, daqui você não é negro. Exato. eu acho que tem direct falando que eu não sou negro já. Exato. Não, você não é negro, você bebe vinho e usa camisa social. Pô, legal, né? O negro só bebe cerveja agora. Não é assim que funciona. Exato. Não, é igual. Eu já fui muitas vezes pra Amazonas, meu tio é do exército e tal. E daí, às vezes, o cara vê lá o índio de bermuda e tal. Não, você não é índio. Tipo, é aquela questão. Cara, você acha que o índio quer Tem que ficar andar lá, pelada, né? Tem que andar pelado e o cara, ele quer as mesmas coisas que você, cara. Pô, se ele tiver um celular, ele quer ter um celular. É isso, é você que tá na sua cabeça que acha que o índio tem que ficar caçando lá, cara. O resto da vida. Exato, o índio não quer isso. Quer no açougue também, cara. Ele Quer ver o Usufruir Netflix, do melhor. né? Usufruir do melhor. é só ir pô. lá perguntar, ele não quer isso, né? Mas então, essa questão da educação superior é exatamente isso, assim, da educação. O Brasil investe, um país desenvolvido investe 4 a 6% do PIB em educação. O Brasil investe 6%, ou seja, investe bastante, né? Mais do que diversos países desenvolvidos. A questão é que a gente investe muito em ensino superior e bem pouco em ensino básico, né? A gente investe igual o país europeu em ensino superior, igual o país africano em ensino básico. Então essa é a primeira coisa que você falou. Ensino básico. Por quê? Porque é o que eu falo, quando eu falo igualdade de oportunidade, é isso. Não adianta. Você sabe qual é a diferença que eu falo? Apesar de eu cresci lá em Itaquera, mas por que eu fiz GV? Porque minha mãe era professora. Primeira coisa, isso faz uma baita diferença. Que ela falava, pô, estuda, não sei o quê. Se minha mãe desse 0 valor, eu ia dar 0 valor e já era. E ela conseguiu guardar todo o dinheiro pra gente fazer uma escola particular. Se eu tivesse feito escola pública, grande chance do caminho não ter sido o mesmo. Isso é a primeira coisa. E aí o que acontece? As vagas do ensino superior, vamos dizer que é o ensino superior que faz a pessoa mudar de vida mesmo, né? Se ele não for empreender, se ele for executivo de uma empresa. As vagas no ensino superior, elas são estáveis aí há muito tempo. Então, se a população cresce, você tem cada vez mais gente querendo entrar. Super disputado. Quem vai entrar? Os mais bem preparados. Quem são os mais bem preparados? Quem teve educação básica, de base, de qualidade. E aonde você teve? Na escola privada, não é na escola pública. Então, quem vai entrar lá? Na USP, na Unicamp, na Unesp, né, nas federais, o cara, em geral, da escola particular, né? Por quê? Porque o ensino básico não tá rolando. E daí o que tem que fazer, então? Tem que melhorar o ensino básico. Essa é a primeira coisa. Investir mais lá, né? Colocar mais dinheiro do orçamento. Então é isso. 4,9 bilhão para fundo eleitoral, podia estar indo para educação. Simples assim. Então essa é a primeira coisa. A segunda é que eu acho que tem muita coisa para fazer no ensino superior também. O que acontece? A Califórnia, eles tinham um sistema de educação lá que também não atendia muito, estava obsoleto, mas isso em 1980, se eu não me engano. E daí eles pegaram lá os 3 tipos de escolas do ensino superior e remodelaram. O que é? Tinha uma que são as universidades da Califórnia, né? As UCs que chamam. Tinha a Universidade do Estado da Califórnia, né? E tinha as Community College. Community College lá é tipo pro cara que não tem dinheiro e tal, bem básico, é gratuito e tal. As UCs são caras. Aí o que eles fizeram? Cara, a Universidade da Califórnia, que é aquela Berkeley, Las Vegas e tal, você vai só para quem quer fazer pesquisa. Então o cara quer ser pesquisador, médico, economia, físico, beleza. As universidades do estado da Califórnia, que é CSU que chama, California State University, vai ser para formar por mercado de trabalho. Então vamos formar o cara de TI, vamos formar o cara de programação, tal, para o mercado de trabalho. E as Community College é meio que ensino técnico. Então vamos dar o gás pro cara policial, bombeiro, enfermeiro e o cara do ensino técnico, soldador e tal. E daí dividiu isso, né? A Universidade da Califórnia é poucas pessoas e é caro.
a do meio já atende mais gente, e o ensino técnico é muita gente e é gratuito. Então é como se fosse uma pirâmide, assim. São Paulo não tem isso, por exemplo. São Paulo não tem. USP, Unesp, Unicamp, todas querem fazer tudo igual. Ensino técnico, não só em São Paulo, mas no Brasil é muito desvalorizado. Qualquer país desenvolvido, a Alemanha, por exemplo, eles dão muito ênfase nisso, né? E eu falei, se eu imagino que eu não tivesse nada, tivesse 20 anos agora e fosse pro mercado de trabalho. Acho que eu ia fazer um curso de marketing digital, alguma coisa assim. Porque falta profissional. Eu sei, né? Vocês devem demandar, ver lá e falar, cara, falta gente boa e eu tô pagando bem. Exatamente. Aí o cara, não, eu vou fazer administração numa faculdade ruim, não sei o quê, o cara ganha R$2.000. Eu falo, cara, eu tenho aqui uma vaga, R$6.000, R$7.000. E não acho, né? Então, e cara, um curso técnico ali, videomaker, a gente sabe, né? Pô, difícil pra caramba e tal. Então, por quê? Porque tem essa cabeça de que, não, todos precisam ter curso superior e tal. Então, você esquece esse modelo que funciona. Então, acho que é isso. Tem que investir bastante em educação básica, porque o gargalo tá ali. Não adianta. O cara, olha só, se o cara, 20 anos, se ele não tem uma educação básica, puta, a vida vai ser, infelizmente, vai ser bem mais difícil pra ele. Agora, se você pega e investe nesse cara desde o início, pega um cara... O cara pode ter nascido na pior condição do mundo. Imagina se você faça um experimento também. A pior condição de todas. Aí você pega e fala, vou adotar essa pessoa e vou botar nas melhores escolas. Esse cara não tem limite pra ele. Ele pode ser o que ele quiser. Agora, pô, ao mesmo tempo, se ele pega 20 anos, é o que você falou, passa lá na favela com maus exemplos, vê gente drogada, um monte de exemplo larga ruim, a escola. já era. Tipo, depois de 20 anos é muito mais difícil você recuperar um cara nesse. Então, que tem um prêmio Nobel que falou isso. Quanto mais você investe, antes o retorno é maior. Depois, se você mesmo investir muito, o retorno já é bem menor. Então tem que investir mais na educação básica, tem que falar isso. Só que muitas vezes dá barulho. Educação, ensino superior é o que mais dá barulho e tal. Educação básica, como os alunos não têm voz, né, que é tudo criança, então por isso que às vezes acaba sendo deixado de lado. Mas tem que investir em educação básica e remodelar o ensino superior. Show de bola. E, Léo, o que você pensa em relação a São Paulo no quesito segurança pública? Porque, assim, tá aqui em São Paulo, tem até uma frase, né? São Paulo dá, mas São Paulo tira. Porque poxa, é uma cidade fantástica, só que tem problemas, por exemplo, de eu mesmo, né? Ando de carro e tal. Uhum. Só que o meu carro tem que tomar muito cuidado, no sentido de, poxa, o semáforo fechou, eu não costumo parar se não tem radar. Se tem radar, eu vou diminuindo a velocidade, eu não paro, mas vou diminuindo a velocidade e tudo mais. Eu não vou, por exemplo, em farmácias à noite. Eu procuro fazer isso durante o dia, porque, poxa, a quantidade de assalto que tem ali à noite e tal. E eu queria entender um pouco de você, né? O que dá pra melhorar em São Paulo? Porque a gente consegue ter pessoas que conseguem ascender aqui, né? Em termos de Brasil, tem uma grande discrepância, né? O estado de São Paulo em relação aos outros estados. E a gente acaba vendo que, poxa, com essa onda de maior criminalidade, tem até mesmo alguns bairros ali, Itaim, Faria Lima, que antes não tinham assaltos, a galera parando, porque, poxa, sabe que a pessoa tá no Itaim, vai ter um iPhone, deixa eu pegar essa pessoa. Sim. Então, tipo, é bem complicado esse quesito, porque de um lado você acende, só que do outro lado você não pode, de certa forma, consumir aquilo que você acendeu, porque você não tem uma segurança que te resguarde. Quando a gente olha os dados, São Paulo melhorou bastante a segurança nos últimos 20 anos pra cá, né? Há 20 anos atrás era bem mais violento, é só olhar os dados. Roubo, latrocínio, qualquer coisa que seja. Melhorou bastante. Mas recentemente deu uma piorada boa também, né? Principalmente depois aí do Covid. E a sensação das pessoas é isso que, exatamente o que você está dizendo, né? Que de um tempo para cá piorou bastante. Algumas coisas, né? Primeiro, acho que a integração maior das três forças é importante. Não sei se o pessoal sabe, mas a Polícia Civil faz investigação, né? Eles que fazem a investigação, e quem faz o ato ali é a Polícia Militar. Falta muita integração entre eles. Já melhorou, mas precisa ter mais, porque eles não se conversam muito. Precisam se conversar mais exato. Então, às vezes tem um dado com um e com o outro, só que eles não conversam entre eles. São coisas isoladas, né? Então tem gente até que fala de unificar as duas, mas aí se você for falar que vai unificar, talvez a Polícia Militar não queira, ou a Polícia Civil não queira, mas acho que tem bastante espaço isso, principalmente na troca de informação, para você poder fazer uma investigação mais inteligente, etc. Outra coisa é investimento. Até que a Força Policial de São Paulo, em termos de equipamento, ela é boa. Nos últimos 20 anos, o governo foi responsável fiscalmente, e aí conseguiu investir, principalmente se você compara com outros, é só você olhar uma viatura,
tudo de um policial militar de São Paulo com um policial militar do Rio de Janeiro. O de São Paulo é infinitamente melhor. As viaturas são novas, estão todas... E lá no Rio de Janeiro não é assim. Quem assistiu Tropa de Elite já lembra. Exato. Carburador, não tem carburador, não tem carburador, Então, até que é bem equipada. Mas é uma polícia que não é bem paga no Brasil, e a gente é um dos estados mais ricos, né, de PIB per capita, é uma polícia que não é bem paga. Então, por isso que eu falo de responsabilidade fiscal também, porque a gente precisa economizar algumas coisas para poder pagar um salário competitivo. Então, acho que aí dá para melhorar. E colocar sistema, isso já colocou também, mas sistema de bônus e incentivos, né, de incentivos, por comportamento, alguma coisa assim, para poder melhorar. Acho que tem bastante, como eu falei, melhorou muito nos últimos 20 anos para cá, mas acho que tem bastante espaço para melhorar ainda nesses quesitos. Boa, com certeza, né? A gente tem que estar mais tranquilo, porque assim, uma coisa é você estar aqui e você não vai conhecer outros locais, né? Acho que até é uma oportunidade das pessoas conhecer outras culturas e tudo mais, é muito bom, porque você acaba se acostumando com aquilo. Exato. Né? Poxa, você pensar aqui, eu mesmo tenho um celular que fica em casa, porque os apps de banco eu deixo lá. Sim. Eu não deixo nenhum no meu outro celular que eu saio aqui, justamente porque se acontecer alguma coisa, cara, o banco tá tudo ali em casa. Se eu falar, né, fui para Dubai recentemente, falar lá pro pessoal, cara, eu tenho um celular em casa, porque o que eu saio na rua eu não posso utilizar, tipo, é uma questão cultural absurda. Exato. Absurda. Então acho que esse quesito de segurança pública a gente consegue acender em muitas coisas, porque até mesmo as pessoas às vezes não querem acender porque fala, cara, se eu chegar no patamar aqui, o pessoal vai ficar me olhando, então eu vou ficar aqui na média, porque tá beleza e... Sim. Agora, você falou que uma das principais bandeiras que é educação, e é verdade, uma das principais, mas o que eu falo muito é também, a segunda, que é combate aos privilégios, dos políticos também, e dos burocratas, por exemplo, do judiciário. A gente tem o judiciário mais caro do mundo. 60 dias de férias. Eu acho que vocês nunca na vida vão tirar 60 dias de férias. Acho que eu nunca mais vou tirar férias, né? Exato. 30 dias não Mas os caras têm, né? todo ano, 60 dias de férias. Todo ano, 60 dias de férias. Fora Absurdo. o salário. Tudo. Fora o recesso, tudo. Assim, dia 15 de dezembro já para, volta final de Aposenta janeiro. rapidão. Então, combate aos privilégios. Total. E dos políticos também. É classe que, dando certo aí, eu vou me incluir. E tem que combater os privilégios. E também, o que eu falo muito é de facilitar o ambiente de negócios. Facilitar a vida do gerador de emprego. É isso. No fundo, aqui, o que vocês estão fazendo, vocês estão gerando emprego. Vocês estão gerando conteúdo tal e gerando emprego. Você não quer o cara te enchendo o saco. Você devia fazer isso, aquilo, porque o ar-condicionado não devia estar aqui, tá lá, vou te mutar, e não tem álcool em gel no banheiro, porque é isso que acontece. Né? Então tem que facilitar a vida do cara. Tem que agradecer o empreendedor. Porque ele não é o político que gera emprego. Se eu entrar lá, não vai ser eu que gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, ponto. Então tem que facilitar a vida desses caras, né? É só assim que a gente vai conseguir levar desenvolvimento econômico. É bizarro você ver o discurso dos políticos, né? Não, se eu for eleito, vai diminuir o desemprego. Mas o que ele vai fazer? Ele vai abrir empresa? Exato. Não vai fazer nada. Exato. Quem tá gerando emprego é a gente, né? Exato. Então Exato. é meio hipocrisia o cara falar que vai ajudar, né? E é 99 assim. A gente do Novo e eu, um dos poucos ali também, que tem esse discurso. Que é justamente falar, cara, quer falar, eu não vou fazer isso. E outra coisa que eu falo também, que é muito diferente, que eu falo que as boas leis dos políticos são leis que vão limitar o próprio poder dos governantes, né? Para você não ter populismo. Então, por exemplo, quando você coloca uma lei de responsabilidade fiscal, é isso. Um teto de gastos, é isso. Você tá falando, cara, eu não sei quem vai sentar na cadeira, mas eu sei que quem sentar lá na cadeira não vai poder gastar mais do que o gasto do ano anterior, corrigido por inflação. Você tá limitando o poder. Por quê? Porque eu não quero que esse cara seja populista. Se ele gastar muito, aí endivida, o juro sobe, a atividade econômica cai, etc. E no longo prazo acaba prejudicando todo mundo, né? Exato. Você vê a galera apoiando pessoas que querem mais Estado, sendo que quanto menos Estado, melhor será nossas vidas, né? Claro que o Estado tem o seu papel nas funções básicas, né? Ele vai cuidar lá da saúde, educação, segurança e infraestrutura, mas o Estado se envolver em todos os âmbitos não faz sentido. A gente vê já os caras com vários privilégios ainda se envolvendo no que a gente é bom, né? Exato. Fora a quantidade de cara que nem sabe o que é abrir uma empresa, tá lá e quer julgar o empresário e tal, falar que o empresário é malvado, sendo Exato. que é a gente que tá gerando emprego, né? Exato. É só abrir um CNPJ que a pessoa muda rapidinho, ela vê. Em todo podcast a gente fala, né? Tanto de imposto. Tanto de imposto. Quando você dá lucro, ele é seu sócio. Você dá prejuízo, o problema Tá é seu. sozinho, exato. Aí Lute. se vira aí.
Ô, Léo, e uma coisa bem importante, né? Você teve todo esse background aí na parte financeira e afins, e o que te motivou vir pra política? Né? Porque, enfim, você deve ter se consolidado na parte financeira e afins, mas por que lutar por essa questão? Porque, enfim, quando você tá na parte financeira, você consegue, de certa forma, ascender financeiramente, consegue ter ali contatos e afins, mas por que, de certa forma, deixar isso um pouco de lado pra lutar pelo direito do povo aí? Eu olho assim, meio que o Jeff Bezos fala, que o negócio da vida dele é chegar com 80 anos, olhar pra trás e minimizar o número de arrependimentos, né? Uhum. Então acho que tem uma coisa meio idealista, assim, no sentido de... em termos financeiros, graças a Deus a gente já consegue fazer tudo ali que a gente quer, assim. Beleza, não consigo numa quarta fretar um jatinho e ver final de Roland Garros, mas acho que não é isso que vai... Mas terça-feira... Terça dá. Exato. Terça que é um pouco mais barato dá. Mas não é isso que vai trazer mais felicidade e tal, né? Acho que não é isso. Então, quer ir num restaurante? Vai. Se quer viajar pra um lugar? Vai. Então a gente já consegue fazer tudo isso. Então não é ir atrás disso que vai me deixar mais feliz, né? Agora, poder impactar a vida das pessoas, como eu falei, eu, graças a Deus, consegui mudar, eu contrariei as estatísticas através da educação, né? Uhum. Vocês contrariaram também através da educação e empreendendo também, né? Sim. Então, dar oportunidade para fazer que mais pessoas façam isso, lá, e olhar daqui a 40 anos, 50 anos, eu acho que é muito legal, sabe? Você fez um legado, você mudou as coisas. O que eu gosto? Eu acho legal alguém que empreende na vida. E empreende na vida, empreender pra mim é você criar algo que sem você não teria existido. Então, por exemplo, não existe um favela investidor, só um. Até agora, né? Tem mais gente, mas assim, que fala de finanças e como comprar ações pro pessoal da favela. Não existe. Ele criou. Simples assim, né? E vocês estão fazendo esse trabalho aqui, exatamente isso. E ele pode olhar pra trás e falar assim, caralho, olha o tanto de gente que eu levei o conhecimento, né? Uhum. Então, eu gosto desse tipo de coisa. A Amazon, Jeff Bezos mudou o mundo. O Bill Gates mudou o mundo. O Steve Jobs mudou o mundo. Eles fizeram coisas que, se eles não tivessem existido, não teria sido feito. Olha o Elon Musk, né? Tipo, vamos fazer viagem espacial agora a 10% do preço. Mudou o mundo. Então, eu gosto de olhar esse tipo de coisa. Eu poderia ir pro mercado? Sim. Eu ia ser economista de uma grande instituição? Provavelmente. Ia ganhar bem? Ia. Mas o Citibank vai continuar sendo Citibank comigo ou sem mim lá, né? Agora, fazer essas coisas, olha esses caras que eles estão fazendo na política, estão botando gente nova lá, estão dando exemplo. Aí seria muito mais auxiliar do que protagonista. Exato. Que é a sua intenção. Então é a mesma coisa a vocês. Uhum. Assim, eu não tenho dúvida que vocês têm muito mais prazer fazendo o que vocês fazem, criando algo que não existiria sem vocês, do que, vamos lá apertar o parafuso às vezes numa grande empresa, assim, né? E nada contra, porque eu já fui. Muitas vezes ela é o trampolim. Mas olhando pra trás, eu gosto dessa sensação de, criar algo que não teria sido feito se a gente não tivesse existido, né? Por isso que eu acho que essa motivação na política, de depois olhar pra trás, olha o tanto de gente que eu impactei. Por exemplo, São Paulo não tem uma lei de teto estadual. Se eu aprovo um projeto desse, do caramba, entendeu? Você fala assim, você vai dormir tranquilo, você fala, agora o dinheiro tá sendo bem gasto pra outras coisas. Então eu acho que isso é legal. Fantástico, fantástico. Hoje a gente vê muito importante a trajetória de cada um. Realmente é legal ter algo disruptivo, né? Fazer algo que vai deixar um legado e que vai transformar vidas. Mas eu confesso que a gente já recebeu proposta de entrar na política. Eu não fui, nem o Murilo. É complicado porque a gente percebe o quão a gente consegue impactar as pessoas daqui. Exato. E a gente sabe que indo pra lá, não sei se teremos tanta voz. Exato. Claro que a gente quer que o sistema mude. E é legal ter pessoas que querem furar essa bolha, como você, por exemplo, que tá indo lá pra cima. Mas pra você, como que tá sendo ser do novo, a galera que tá junto com você, todo mundo concorda com tudo, tem ideias divergentes, como que tá sendo? É legal isso que vocês falaram, porque é o seguinte, se vocês fizerem essa pergunta pra vários candidatos, eles vão falar, não, eu queria entrar porque eu queria mudar o mundo. Então, implicitamente, tem na resposta do cara, às vezes, de que tipo, é a política que muda o mundo. O resto não muda o mundo. Não é verdade. Não é verdade. Não é assim que eu penso. É o que eu falei. Quem que você...
quem que vocês acham que talvez mudou a vida mais das pessoas? O Bill Gates ou o Barack Obama? E eu gosto muito do Obama. O Bill Gates, eu acho. Sim. Todo mundo usa o Windows, né? Esse cara reduziu o desmatamento ou o número de árvores cortadas mais do que qualquer ativista quase, porque ele inventou o disquete, alguma coisa assim. Simples assim. Então as pessoas... Aqui podia ser um monte de papel e tá tudo aqui. Sim. Né? Então, eu acho que os empreendedores que mudam as coisas. Só que eu acho que a gente tem que fazer aquilo que onde a gente acha que a gente é mais bem aproveitado, consegue causar mais impacto. De fato, eu nunca prometi para os outros, vota em mim, e aí ano que vem São Paulo vai... Não, porque se fosse fácil já teriam sido feito. Não depende Agora, só de você também. Não depende só de mim, você é um de 94. Agora, é um projeto de longo prazo, né? Um projeto de 10, 20, 30 anos. E daí aos poucos você consegue mudando, né? E como eu falei, mais do que mudar o mundo, eu quero poder influenciar algumas pessoas, falar, cara, olha só, você pode seguir nesse caminho. Eu saí daqui, cheguei aqui, esses aqui foram os problemas que eu enfrentei. Então fazer políticas para dar mais oportunidade para as pessoas. Mas eu não acredito muito que é isso, só na política você muda o mundo. Pelo contrário, e de fato acredito, vocês causam bastante impacto fazendo o que vocês fazem, não necessariamente vocês precisam. Aqui vocês têm autonomia, vocês pensam, vocês criam, lá você está muito mais engessado. Porque muitas vezes a política é isso, falando da questão do novo que você perguntou, é isso, como qualquer instituição tem as divergências, né? Como qualquer instituição. Se o cara acha que não vai ter, que vai ser uníssono, o cara vai se frustrar, que vai ter. E você tem justamente que trabalhar essas divergências, né? E chegar num consenso, como numa empresa, né? Eu acho que é essa cabeça que tem que ter. Mas eu gosto do novo porque tem os valores, os princípios que eu acredito. Como eu falei, é muito fácil estar discutindo com as pessoas lá, porque são pessoas de alto nível. Quando você vai para um outro partido, você vai ter um já foi preso, o outro estava no esquema da Fora merenda. Que são discussões irracionais, né? É outro nível. É outro nível. Uma coisa, por exemplo, que eu, graças a Deus, tive no mercado financeiro também era isso, que a discussão era muito alto nível. Né? E é legal isso, porque às vezes se tá num lugar daí você fala, cara, tá difícil aqui, que não estamos discutindo nem o básico, assim, né? Então, acho que no novo é bom por causa disso. As pessoas estudam, são bem preparadas e tal. Então, obviamente não é perfeito, obviamente tem uns problemas. Nem todo mundo vai gostar, aliás, várias pessoas não gostam, faz parte, é isso. Mas eu me sinto bem à vontade hoje lá. Se olhando todos os políticos, até aqueles que você não bate de frente com questão de ideologia, você acredita que todos têm boas intenções em realmente melhorar a vida da população? Por que eu pergunto isso? Porque quando eu olho, por exemplo, aquele caso da Luciana Genro contra a educação financeira. Exato. Eu olhando aquilo ainda mais sobre um assunto que eu domino, o Vinícius, o Rodolfo, e a gente educa o brasileiro nesse ponto financeiramente, e a partir do momento que ela vem com um discurso não só voltando contra, mas falando assim, o pobre não precisa de educação financeira, eu não consigo olhar essa pessoa especificamente com bons olhos, tipo, será que ela tá achando que tá realmente com boas intenções para os mais pobres não aprenderem a lidar com o dinheiro? Né? Você já teve uma percepção assim? Não, eu acho que tem coisas que de fato, assim... A gente tem nossas opiniões, mas eu não acho, obviamente, que só as minhas opiniões são corretas e deveria ser assim. As pessoas têm visões diferentes de mundo, né? Beleza. Mas muitas vezes, esse é um caso deles que eu falo, cara, essa pessoa não tá bem intencionada. Tipo, ela tá colocando na agenda dela, porque ela sabe que vai pegar bem com o público dela. Mas, cara, vamos lá, ela não é ignorante, ela sabe que é o problema. Eu vou dar um outro exemplo. Marco do saneamento. Outro ponto. Exato. Cara, todo mundo sabe que vai melhorar, vai trazer investimento, as pessoas vão ter mais acesso ao saneamento. Mas o que o cara faz? Não, vou votar contra. Por quê? Porque meu partido é de esquerda, então eu tenho que votar contra. Que é contra algo privado, vem que investir. Exato. E aí não dá, entendeu? Tipo, a pessoa tá extremamente mal intencionada. Ela sabe, assim. E é só você ver o negócio, só ver o que aconteceu, entendeu? E aí, algumas pessoas elas de fato estão mal intencionadas, não dá. É porque quando eu olhei esse caso específico da Luciana Genro, eu olhei assim e falei, mano, não pode ser burrice, ignorância. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque qualquer pessoa em sã consciência fala, exato. Porra, quero aprender sobre educação financeira, até porque não é ensinado em lugar nenhum, a não ser algumas pessoas na internet e tal, e que já
causam uma grande transformação no país. E quando tem uma proposta que foi lá no Sul, falando assim, pô, vamos ensinar aqui nas escolas, olha, a primeira a levantar, não. Exato. Tipo, foda-se todo mundo e não. Falou que era um absurdo ainda, né? Complicado. Ensinar pra criança que mora na favela, na periferia, pra ela não aprender a lidar com pouco que ela tem. Então, nesse caso, é o quê? Tipo, ela não tem que lidar com nada. Só se um dia, se o Estado, em tese, falar, não, vamos enriquecer essa pessoa, né? Não vamos atrapalhar o empreendedor. Aí aquela criança no futuro prospera pra então ela aprender a lidar com o dinheiro, ela não já tem que aprender com pouco para depois lidar com muito, tá ligado? Por isso que eu fiz essa pergunta que eu lembro que me incomodou e eu vou dar mais outro exemplo. Cara, em 2018 o fundo eleitoral era 2 bilhões. 4 anos depois, 4,9, mais do que o dobro. Que outra despesa mais do que dobrou, que gera alta. Pô, aí o cara vai lá e vota a favor, desculpa. É assim, tá cagando pro resto, assim. Então, assim, aí... Não é nem a discussão se tem ou se não tem. Podia falar, cara, beleza, vamos ter. Mas, porra, 4,9 tá tipo... Corrigir pela inflação, né? Tá imoral, isso aqui tá vergonhoso. Mas não, o cara vai lá e pede pra aumentar, não sei o quê. Esse cara não tá bem intencionado. Não, então, aí quando a gente olha o fundão, é uma opinião pessoal minha, pra mim não deveria nem existir. Porque assim, a partir do momento que eu tô pagando impostos e uma parte disso vem pra financiar a campanha de um cara que às vezes nem pode ser eleito, pra mim o dinheiro tá literalmente sendo jogado fora. E fora que o dinheiro está sendo tributado de nós compulsoriamente para financiar campanhas de gente que a gente não concorda. Exato, exatamente. Então eu acho que falta o brasileiro entender que é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. E os caras estão usando de qualquer jeito. Eu acredito que a gente tem que fazer 66 milhões lá pro Lula fazer a campanha dele. Para fazer a campanha dele. Do dinheiro de vocês, do imposto de vocês. Obrigado por me deixar mais velho. Todo mês a gente paga o salário de uns 5 políticos, né? Exato. Tem que pagar aquela DARF lá. Nossa. Exato. E com peso na consciência de saber que o dinheiro tá indo pro lixo, né? Então eu percebo que a gente precisa mudar muita coisa sim. E eu acredito que é necessário mudar as pessoas que estão entrando lá, mas que não vai ser difícil. Você pensa em não desistir da luta, vai até o final, você acha que vai ser muito desafiador nos próximos anos, você acha que tem muita gente que está vindo com você, como que você está vendo? Até porque você está em campanha, Sim. você está acompanhando o pessoal, você está indo nos lugares, Sim. tem muita gente apoiando as nossas ideias ou não? Sim. Não, tem, eu falei, eu tenho vaquinha de deputado estadual, que a gente não usa dinheiro público, né? Então a gente doações das pessoas que acreditam e também tem uma vaquinha. A minha é maior de deputado estadual do Brasil. Tem 98 mil reais, vai bater 100, mais de 560 doadores. Então é isso, as pessoas acreditam. Pô, é muito difícil, vocês sabem. Quando vocês fazem lançamento de um curso, tá, alguma coisa assim, é muito difícil. Cara, não é um processo simples. A pessoa tem que ir lá, parar, digitar, botar o cartão dela. Você imagina isso para uma campanha política, né? Exato. Esse negócio extremamente descrente e a pessoa vai lá e doa. 20 reais ela não tem, fala, cara, tô desempregado, mas eu vou doar 20 reais porque acredita. Ou seja, a pessoa acredita muito, né? Muito. Então, 98 mil reais é dinheiro. E eu fico mal às vezes. Eu fico mal, que merda, né? Que eu tô pedindo dinheiro pra fazer campanha política. Só que é doação privada do cara que aceitou. Imagina os outros que estão pegando o dinheiro da empregada doméstica sem perguntar pra ela. Esse cara, eu não dormiria no lugar dele assim simples, né? Mas então as pessoas estão acreditando. E eu sou otimista nisso. Eu tenho visto que tem tido uma geração nova aí. E olha só, tudo depende das pessoas que tem na determinada indústria, vamos falar que a indústria política é uma delas, de você se sentir motivado a entrar lá ou não. Né? Se você vê uns caras legais, você fala, pô, esse cara admira, ele tá lá, aí você vai querer entrar. Agora você vê um bando de porcaria lá, você fala, cara, pra que eu vou me meter nisso, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tá ruim a situação lá. Exato. Faz um tempo. Eu não sei se eu me candidataria lá. Eu não sei. Porque já tá um negócio dominado, entendeu? Na Argentina, eu também não sei se eu me candidataria. O país é da Cristina Kirchner poder, agora. Nem voz lá, né? Não dá. Eu não acho que o Brasil tá nessa situação, muito menos São Paulo. Então, essa é um dos objetivos também, pô, entrar... Como outras pessoas entraram antes de mim, que eu falei, pô, eu gostei dessas pessoas, eu gosto. E aí aumenta o valor, né? É tipo como uma empresa. Você vai lá, porra, chama um sócio, ou que as pessoas estão investindo. A partir do momento você chama o Bill Gates, não, Warren Buffett, pô, fica fácil chamar os outros. Que eu falo, cara, se o Warren Buffett tá lá, eu vou junto, né?
Então, se você tem pessoas boas, aí quem sabe no futuro, quando vocês forem convidados de novo, vocês falam assim, porra, o cara foi lá, fez um negócio legal, acho que vale a pena. Agora, o que eu não vou fazer é ser político de carreira e ficar a vida inteira. Porque graças a Deus também eu não preciso, estudei bastante e posso ir pro mercado depois. Eu não vou ficar, se der certo deputado estadual, na próxima é deputado federal, depois tem que ver as opções que vão abrir. Mas eu não vou ficar 6 mandatos de deputado estadual ou 6 mandatos de deputado federal. Eu acho que tem muito para produzir do que ficar lá, porque chega uma hora é isso. Desculpa, o José Serra, que é um cara que eu acho que tem uma história legal, ele fez um vídeo lá, ele mal conseguia falar. Não sei quantos anos ele tem, mal conseguia falar. E ele é candidato a deputado federal. O Suplicy, legal também, mas já deu o que tinha que dar. Né? Né? Já foi, tem que botar gente nova lá. E aí, por quê? Porque o cara não tem mais o que fazer, né? Não sabe fazer mais nada e vai se candidatando. Já não sabe fazer outra coisa. Não sabe fazer outra coisa, já tem capital político ali. E aí fala, beleza, vou lá, eleição, tem fundo eleitoral, falo que o cara conhece, ele vai me dar 2 milhões, a gente faz uma campanha mais ou menos. Não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Eu gosto da trajetória, por exemplo, do Michael Bloomberg. Ele foi prefeito de Nova York, saiu, tá lá, toca Bloomberg, pô, cara bilionário, faz filantropia pra caramba. É isso, acho que tem que ser esse caminho. E olha só, tem um livro muito bom que chama 100 Years Life, que fala que todo mundo vai viver 100 anos. Aqui, todo mundo vai viver 100 anos. Então, provavelmente vocês vão mudar algumas vezes também de profissão. Uhum. Por isso dá pra considerar política também. Mas vocês vão mudar. Então, eu não consigo me ver 70 anos, às vezes, fazendo só política. Legal, causei um baita impacto, não sei o que eu vou fazer, mas vou fazer outra coisa. Por exemplo, o Obama. Ele foi presidente com 48 anos. Põe 8,54. Pô, tá muito cedo, né, pra ele se aposentar. Porque também é difícil depois o cara ver o que vai fazer, não é simples. Mas acho que as pessoas agora, principalmente as próximas gerações que vão viver mais, tem que começar a pensar sobre isso. O que eu vou fazer? E o livro fala justamente sobre isso. Que as pessoas vão ter, não é 2 trabalhos, é 2 profissões completamente diferentes. O cara é médico, sei lá, virou DJ, ou é médico e virou pintor, alguma coisa assim. Então acho que essas reflexões são boas também. Não sei o que vai acontecer e tal, mas eu sei que eu não vou ficar a vida inteira, mas aí depois é ver, o que eu acho que faz sentido, onde faz sentido eu estar, entendeu? Eu acho que isso é bem legal porque tem pessoas que realmente são políticos de carreira, né? E depende ali da sua grana para sobreviver daquilo que ele fizer, até mesmo deputados, né? Depois de 2 mandatos ele tem aquela renda vitalícia, não é isso? Acho que acabou isso daí, se eu não me engano, mas ele tinha uma aposentadoria, ficar 2 lá e já tem aposentadoria para o resto da vida. Tipo assim, já tiraram isso daí? Acho que tiraram. Ufa. Legal. Não, é algo que é, de certa forma, inconcebível. Então, eu sou muito dessa linha de pegar uma pessoa que ela já conseguiu, de certa forma, se consolidar. Isso. Ela não precisa daquela grana para aquilo. Isso. E ela vai, de fato, pegar a expertise e o know-how que fez ela crescer e ascender para colocar em prol do Estado, em prol do país e conseguir ir para frente. Só que tem um outro lado. Porque aqui em São Paulo, de certa forma, a gente teve algumas referências, até mesmo o pessoal aqui de São Paulo, muito eufórico com uma candidatura como, por exemplo, do João Dória, que eu, particularmente, em primeira vista, falei, nossa, fantástico. Sim, você e vários paulistas, por isso que ele foi eleito, exato. Então ele tem diferente. Um background, poxa, conhece muitas pessoas, tem muitas conexões, ele pode fazer por São Paulo ser o espelho para todo o país, e São Paulo e bem, e o país como um todo e bem. Só que aí a execução, ela, na minha concepção, não foi nada boa. Os próprios empreendedores, né? Poxa, em meio à pandemia, a ideia seria ajudar os empreendedores por entender o que é ser empreendedor e os desafios que o empreendedor tem. Eu vi muitas pessoas ali, por exemplo, por treinar em um shopping, que tinham ali o seu restaurante e a pessoa ela teve que fechar o seu restaurante. E eu encontrava ela na academia, por exemplo, ela falava, cara, eu fechei tudo porque me deu crise do pânico, porque tinha decreto aqui de fechar o meu estabelecimento, aí abriu por um pouquinho, aí depois fechou de novo, só que o boleto não deixou de vir, enfim, alguém que era empreendedor, que de certa forma tinha um know-how, mas não conseguiu entregar isso para a população. Então, eu acho que é muito complicado essa questão, né, porque ao mesmo tempo as pessoas elas têm um pouco de receio de pensar num político de carreira, porque ele faz ali fala que faz muita coisa, mas falar é muito fácil, mas a execução é péssima. E do outro lado a gente teve algumas pessoas aqui em São Paulo, por exemplo, né, não foi em todos os estados, mas em São Paulo, que foi uma pessoa que ela teve uma vida privada ok, você pensava que iria fazer muito bem pro estado, mas no fim não foi o que rolou. É que ali ele foi muito ansioso, né, ele, enfim, ele achou que era como se fosse o CEO da empresa dele, que ele fala e ponto, e não é assim, né? E não vou nem dizer que só na política é assim. Por exemplo, quando você está numa grande instituição,
É isso, tem o lado político da coisa. É isso, ele falou que não ia deixar a prefeitura. Assinou o documento, deixou. Foi. Deixou. Eu lembro disso. Ele assinou o documento, tá lá, falou no catraca livre, não vou deixar, deixou no meio. Ele já acendeu a chavinha. Aí, pra ser eleito, ele fez lá Bolsodória. E aí depois abandonou. E a política, não só a política, né, mas penaliza muito essas incoerências, né? Mano, você tava com o cara ontem e agora você já tá... Tipo, a gente não é tão idiota assim. Você pode ter maluco dos dois lados. Eu postei lá, tinha uma candidata do PSTU que falou que ia estatizar as 100 maiores empresas privadas. A candidata a presidente, Vera Lúcia. Exato. Tem espaço pra tudo, pra maluco de tudo qualquer jeito. O que não tem espaço é pra incoerência, entendeu? Pro cara que fala que é tudo privado e depois ele fala, não, agora vamos ser tudo... Não tem. Então essa incoerência dele pegou forte. Outra coisa, se ele fosse candidato à reeleição, eu gostava da gestão dele, em termos de gestor de São Paulo, né? Apesar da pandemia, e o cara que é comerciante odeia ele com vários motivos, né? Eu gostava. Se esse cara fosse a reeleição, provavelmente ele ganharia. Acho que ele ganharia. Só que ele abandonou o negócio, da primeira aí descolou dele, e aí foi querer ser candidato a presidente, e aí as coisas não funcionam muito bem desse jeito. Não teve apoio dentro do próprio partido, né? Exato. Ele foi muito ansioso. Acho que faltou ter uma visão de longo prazo, né? Ele fez uma boa gestão, acho que ele colheria mais ainda, teria mais resultados se ele tivesse 8 anos ao invés de 4. Ele pegou uma pandemia, metade, acho que teria bons resultados. Vou dar um exemplo, quem acha que está fazendo isso bem feito. E não é porque é do meu partido, não. O Zema, em Minas Gerais. Pegou o estado quebrado do Fernando Pimentel, salário atrasado, chegou, ajeitou tudo e agora tá indo pra reeleição, vai ganhar no primeiro turno, e 2026 ele vai falar, cara, o que eu vou fazer? Você candidato a presidente, porque não tem mais, não dá pra ter outra reeleição, e do novo ele é o principal nome, não sei o que vai acontecer com a eleição brasileira. Então, ou seja, tá jogando ali, pensando no longo prazo, sem se afobar e etc. Vai vir super competitivo. Então, acho que ele foi, assim, baita gestor. Entregou bastante resultado, na minha visão. Mas faltou, enfim, entender o jogo político. Faltou habilidade interpessoal ali, eu acho. E quais seriam as skills de um político? Além da persuasão. Não, porque é muito importante isso, né? Porque, por exemplo, em termos de gestão, de certa forma ele sabia. Só que você pontuou essa questão de meio que House of Cards ali, né? Exato. Saber gesticular, entender as questões. Quais seriam as skills? As pessoas assim? têm interesses e demandas diferentes, né? Então, se você chegar numa empresa e fala assim, olha, a empresa, a gente vai fazer esse projeto aqui, vai investir 1 milhão, mas o retorno vai ser 10 milhões, e é isso. Pronto, aprova ali, passou e tal. Mas no mundo político, muitas vezes, não é isso, né? E as pessoas têm visões de mundo diferentes. Então, o que eu acho que uma baita... Não adianta você querer fazer as coisas e não conseguir fazer nada. Vou dar um exemplo. O Joaquim Levy, que era ministro da economia da Dilma. Ele era um cara liberal, então não fez nada. Não conseguiu passar nada. Então, no final do dia, você tem que conseguir fazer as coisas, né? E daí, o que acontece? Eu acho que você tem que saber adequar ali com as preferências diferentes das pessoas a demanda. Então, por exemplo, a reforma da Previdência. Aí você precisa de um impacto ali, você quer um impacto de uma economia de 1 trilhão. Aí vários setores vão começar a chorar. Eu acho, tudo bem, vamos aliviar um pouco aqui, beleza. Saiu de 1, vai ter um impacto de 700, beleza. Por quê? Porque senão... Isso é muito diferente... Isso é fazer política. É diferente de politicalha, de você sair loteando, sair se vendendo, não é isso. Mas as pessoas têm demandas diferentes, então você tem que entender. Tem gente que é um Estado... Por isso que eu falo. Por exemplo, não é o economista que vai dizer o tamanho do Estado. Se você perguntar pro francês, ele quer um Estado grande. Você fala assim, o americano quer um Estado pequeno. O que eu vou falar muito para os caras, falar as restrições orçamentárias. Fala assim, beleza, você quer um Estado grande? Seu imposto vai ser alto. É isso que vai acontecer. Né? Porque você quer a universidade pública e tal, o Estado não gera receita nem emprego, ele só pega o dinheiro da renda das pessoas. Então, o imposto vai ser alto. Você está confortável com isso? Ah, não. Então não dá para querer Estado grande. Você quer Lei Rouanet? Beleza, toma Lei Rouanet. Vai aumentar mais imposto. Você quer subsídio para o etanol, para os usineiros? Legal. Porra, então vou ter que aumentar de outros setores. É isso, eu só estou falando de restrições orçamentárias. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles querem um Estado pequeno, né? Então,
muitas vezes é isso, as pessoas elas têm algumas preferências diferentes, que eu acho que você tem que... E tudo bem, porque algumas faz parte, assim, de tipo... Acho que questões econômicas é mais simples, mas questões, por exemplo, às vezes comportamentais e tal. Por exemplo, sei lá, cota que você falou de negro. É uma discussão bem mais subjetiva, né? Mas... E aí vai do mundo, às vezes, que você quer e etc. Mas tem discussões que são mais objetivas, então é fácil, assim, é o que eu falo. Cara, deixa eu te falar, privatizar vai aumentar emprego, vai melhorar o serviço, vai melhorar tudo. Então, óbvio que tem que fazer. Agora, outras questões, não, as pessoas às vezes... Eu vou dar um exemplo, eu não tenho dúvida de que se você reduzir a velocidade da marginal em 10, 20 km, você vai reduzir as mortes, não tenho dúvida. Mas e aí, qual que é o limite? Tá 90 lá hoje, beleza. E se eu proponho 50? E aí você vai falar, eu vou falar, não, mas vai reduzir, as pessoas vão morrer menos. Aí você fala, cara, beleza, mas eu não quero andar 40 por hora. Tipo, até que ponto você troca as suas liberdades, né? Por exemplo, armas também, né? Você fala assim, hoje tem vários estudos que mostram que, na verdade, quando você restringe um pouco as armas, você diminui um pouco as mortes. Mudou um pouco a evidência. Mas o cara fala, beleza, mas eu quero ter minha arma em casa, eu quero ter o direito à autodefesa. Então é uma questão muito mais moral, né? Então acho que essas questões morais dependem da visão que a pessoa tem da sociedade. É isso, eu não quero, tipo, se eu falo, eu vou te dar uma certeza de não ter nenhum acidente daqui pro Rio de Janeiro, aí você botar 20 por hora. Mas eu não tô disposto a ir a 20 por hora, entendeu? Essas questões. Como o cara pode falar, cara, o Estado tem que controlar as mortes e tal, aquilo que faz mal à sociedade. A gente já falou de drogas e tal, mas, vou proibir o cheddar então, porque o cheddar mata, então vou proibir o cheddar. Cara, mas eu quero ter o direito de comer cheddar, eu sei dos riscos disso. Então tem algumas questões que são visões diferentes e que aí acho que tá tudo tranquilo dentro do debate, entendeu? Boa. E na hora de debater isso, a gente tem que partir do que o indivíduo vê como melhor para si, né? Exato. Não adianta a gente criar regras ou políticas para todos, sendo que nem todo mundo vai concordar. Claro que tem um limite ao ponto que se vai impactar no próximo indivíduo ou não, mas aquilo que só impacta na sua vida, acho que o Estado não deveria ficar tolindo. Por isso que eu sou liberal, a gente é liberal. Exatamente. No sentido de respeitar as liberdades individuais. Cara, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você sabe das consequências, tal. Eu não quero o Estado falando se eu posso não tomar cerveja, se eu posso não comer açúcar, se eu posso não, e caminha muitas vezes nesse sentido, né? Então acho que essa discussão é válida, mas por isso que eu sou liberal no sentido de a gente tem que respeitar as liberdades individuais. Por quê? Porque geralmente o cara que gosta da intromissão, geralmente ele gosta da intromissão na vida dos outros, né? Mas quando é com ele não gosta, né? Ele fala, não, tem que proibir não sei o que, mas, né, vou proibir o seu álcool, então, sua cerveja. Aí o cara, veja bem. Não pode. Então, é isso, vou acabar, não tem mais nada com açúcar, não tem cheddar, não tem fast food, vou proibir, porque mata também, né? Aí o cara, não, mas... Então é nesse sentido. E você que fez economia, virou um cara liberal, a gente também tá pro lado do liberalismo. Tem muita gente que a gente conhece que fez economia e não teve muito estudo de grandes caras do liberalismo na faculdade. Você teve, tipo, o Mises? Então, não tanto, e eu vou te explicar por quê. E é o que eu falo para as pessoas. Assim, o que eu falo para as pessoas é para elas aprenderem as ferramentas e menos as narrativas. Porque uma narrativa de direita, ela não é tão diferente de uma narrativa de esquerda. Agora, quando você aprende as ferramentas, você aprende a pensar por si só, né? Então, é isso. Se você estuda estatística, essas coisas, tipo, como é que eu analiso para saber se uma privatização é boa ou é ruim, entendeu? Muito mais. Então, na faculdade de economia e principalmente no mestrado, no doutorado, nunca me falaram de Marx e nem o contrário de outros autores. É sempre as ferramentas, entendeu? E é isso que eu falo para as pessoas muito. Aprende, é como você tem duas formas de ensinar alguém a olhar o investimento. Uma coisa é estatais são boas, ou sei lá, a empresa do setor do agro é boa e a empresa de varejo é ruim, ou você pode falar, é assim que ele é um balanço. Um balanço bom o balanço bom tem essas características. Aí você pode analisar um balanço de qualquer setor.
né? Então é isso que faz. Olha, por que eu defendo essas coisas? Porque eu aprendi a analisar se privatização é bom, qual que é o impacto, se a abertura comercial é bom, se melhorar o ambiente de negócio é bom ou não. E aí eu posso chegar nas conclusões, isso aqui faz sentido ou não faz sentido, né? Então, por exemplo, Bolsa Família, você tem bastante evidência de que aumenta a escolaridade das pessoas, elas faltam menos, as mães levam mais as pessoas na escola, e é um valor muito pequeno, é um programa bem barato. Então eu vou falar, não, legal, é bom. Agora, às vezes, passe livre para idoso é uma política ruim, porque você tem vários idosos lá ricos que pode usar lá e não é bem focalizada, né? Você não tá pegando especificamente na renda do cara, mas você tá pegando uma classe, assim. Ou passe livre para professor. Desculpa, mas não é bom também. Por quê? Porque o professor, que vários ganham 3 mil reais, tem direito, e a empregada doméstica não vai ter direito. Então não é uma política boa. Então é isso, acho que aprender as ferramentas mais do que as narrativas. Você acha que essa questão de cotas como um todo deveria ser mais pela parte da renda do que dividido por algumas classes, vamos dizer assim? Assim, as políticas públicas que a gente fala tem que ser sempre focalizada, ou seja, você tem que dar exatamente para quem precisa e você não pode dar para quem não precisa. Por quê? Porque você está gastando dinheiro com aquilo. Por isso que minha entrada de estudante é péssimo, né? Por quê? Porque todo estudante tem direito, né? Aí o cara Exato. que estuda no Mackenzie. Todo mundo cheio de amigo rico aí que paga meia. Eu tenho direito, é absurdo. Porque eu faço doutorado, é absurdo, né? E aí lá o pedreiro não tem direito. Então é uma política ruim, né? Política ruim. Então muitas vezes quando você faz essa questão, por exemplo, quando você não coloca renda, é ruim também. Por quê? Porque ele, por exemplo, se o cara roubar o celular dele, vai poder se aposentar, o bandido, né? De tanto dinheiro que tem lá, né? Não, pessoal, fica Liberdade tranquilo aí. financeira. Exato, o cara, porra, zerei a vida, já era, vou pra Dubai agora. E nem precisei do INSS. Falou. Então, o filho de vocês aí, que eu tenho certeza que vai ter uma infância, porra, bem próspera, e o seu filho iria ter direito, né? E não faz sentido. E aí o cara pobre, branco, não tem direito se é só cota. Então por isso que eu acho que pode ter isso, beleza, tem uma questão aí de ampliar a diversidade, mas tem que ter também renda para você justamente focalizar e não dar para quem não precisa. Ou sei lá, pega um jogador de futebol aí, negro, milionário, o filho dele vai ter direito a isso daí. E não deveria, né? Por quê? Porque às vezes você tem um cara branco, pobre, e que não tá incluído aí nessa classe. Se for ter falado da nossa história, eu acho que o Murilo passou muito mais dificuldade que eu. Sim. Ele é branco. Então não tem... Exato. Eu tive mais família presente, o Murilo teve menos. Exato. Então, por isso que eu gosto sempre do critério de renda. Porque aí você amplia para todo mundo que precisa. Esse cara não teve renda, então vamos colocar. Mas ainda assim, se o cara achar, não, vamos aumentar a diversidade e tal, beleza, mas tem que ter sempre critério de renda, eu acho, pra ser focalizado. Essa pegada de aumentar a diversidade de maneira artificial, acho que não funciona muito bem, né? Eu gosto de colocar igual a empresa vai ter metade homem, metade mulher. Às vezes tem uma mulher que é top e não vai ser promovida porque já tá meio a meio. Ou um cara que é top e não vai ser promovido porque já tá meio a meio. Não faz sentido. Acho que tem que ter mérito, né? As pessoas têm que ter, como a gente tava falando até na política, tem que ter um background, tem que ter resultado, né? Se você não tiver, não tem por que estar lá só por causa da cor, da opção. Olá, e assim, um ponto bem legal é que você entende de mercado. Então, poxa, quando a gente vai buscar informações de empresas, a gente tem um RI dela para coletar tudo isso. Exato. Quando uma empresa ela fala alguma coisa, ela traz um guidance, algo relacionado a isso, você consegue pegar ali todas as informações dela e ver, poxa, ela falou isso daqui e ela fez isso daqui depois. Quando a gente pensa no meio político, você não tem, de certa forma, um portal da transparência para que, por exemplo, quando a pessoa se candidata, ela promete o mundo. Só que a execução disso. O andamento dessas Exato, porque propostas, assim, né? Para mim é inconcebível, por exemplo, uma pessoa como o Collor, que levou o país para onde levou, Confisco, e não só o país, cara, quando você assiste o documentário do HBO lá, Confisco, cara, é absurdo. É absurdo o que aconteceu, e quantas famílias mesmo, 30 anos depois, sofrem disso. Sim. Então, assim, uma pessoa ela pode impactar a vida de milhares. E foi o que aconteceu ali. E aí as pessoas, muitas vezes, nem sabiam o que tinha rolado ali e elegeram ele para senador. Exato. Então, assim, por que não ter um portal da transparência para ter ali todo o registro de todos os candidatos? O histórico em si. Eu prometi isso daqui?
E aí, ele teve aqui o período de vigência, ele entregou isso ou não entregou? Marcar isso de uma forma transparente, porque pro eleitor, ele pode ir lá pesquisar nesse portal da transparência e ter informação. Sim. Porque de uma empresa listada, um RI e tal, você vai lá e pega, tá lá. Agora, por que não ter desses... Não, é legal, candidatos? é interessante. Acho que tem várias evoluções que vão acontecendo ao longo do tempo. Uma delas, hoje em dia, é que você consegue ver todos os dados, sei lá, financeiros de campanha muito fácil. Né? Tem um site que você consegue ver tudo. Você consegue ver qual a receita que o cara levantou, gastou a empresa. Então, por isso, se o cara faz qualquer coisa errada, é muito mais fácil ser pego. Né? Antes, não. Porque é justamente esse o objetivo da transparência. Tem para coisas financeiras. Não tem, de fato, ainda muito para projetos de lei, mas eu imagino que possa ser uma das evoluções bem feitas. O que tem um site que eu gosto, chama Ranking dos Políticos, que ele é uma iniciativa privada, que na verdade ele faz isso. Ele pega assim as votações. Então, por exemplo, é claro que sempre vai ter uma questão aí de como o site enxerga o mundo, mas ele põe, marco do senamento, ele fala assim, é bom pro país? Beleza. Então, se você votou a favor, você ganha ponto. E se você votou contra, você perde ponto. Se você tem caso de corrupção, você perde ponto. Se você tem algum processo contra você, você perde ponto, entendeu? Se você cortou privilégio, você ganha ponto. Então, você consegue ver, só tem nível federal, não tem estadual ainda, mas você consegue ver, então depois vocês podem procurar qualquer político, você entra lá, ranking dos políticos. Por isso que eu falei do negócio do Tiririca. Vai lá ver ele lá no ranking. Tipo, ele tá super mal, entendeu? Porque usa todas as regalias, porque tem de presença. Você olha a presença, se o cara... Quantas faltas teve, se é justificado ou não. Então, eu acho que tem um pouco dessa solução da iniciativa privada. Eu gosto muito desse site. Mas eu acho também uma evolução que dá pra fazer. Exatamente isso. Cara, põe aqui o que você vai prometer. E aí depois a gente vai acompanhar ao longo do mandato e a gente vai ver as metas, se você bateu ou não. Justamente, esse cara aqui, ele sempre promete e não cumpre. Porque tem o político de carreira, tá lá 20, 30 anos, você fala, cara, você fez verdade, o quê? Podia cancelar a reeleição. Pô, não fez nem metade do que prometeu, nunca mais você vai aparecer na política. Exato, um sistema muito mais meritocrático, porque falar que faz... O pessoal tá cancelando o Murilo só porque ele falou que não é nem Lula nem Bolsonaro, por que não cancela o cara que não fez o que deveria, né? Meu Rodolfão. O mundo é injusto, Rodolfo. Eu nem sou político. Não, e infelizmente as pessoas elas têm memória curta, né? Sim, esse é o exato, grande problema. Exato. Esse é o grande problema. Pô, é legal estar aqui também porque as pessoas falam, você vai entrar na política, as pessoas vão, você vai ficar exposto, público. Eu falo, cara, vocês estão loucos achar que isso é exclusividade dos políticos. É isso, né? Tá cancelado, é isso, cara. Fala qualquer coisa está cancelada, é difícil. E mudando um pouco de assunto, o que você tá achando do governo Bolsonaro? Tudo que ele vem fazendo desde 2018 pra cá, como que ele reagiu à pandemia? Sim. Eu acho que teve avanços no sentido de essas questões que eu falei de ambiente de negócio, liberdade econômica, acho que avançou bem, de desburocratizar. Tipo, cara, não faz sentido o cara que abre uma sapataria, ele ter que pedir licença, permissão. Cara, o cara só quer colar a sola de sapato lá. Tipo, deixa o cara, ele pode abrir amanhã. Então, por exemplo, antes, se o governo demorasse X dias, ele tinha que ficar esperando. Hoje não. O que acontece? Se o governo demorar, não sei exatamente quanto é, mas, por exemplo, 30 dias... E o governo não te der o alvará, você pode começar a operar. Porque aí foi o erro do governo. Andamento. Porque é o erro do governo. Cara, a gente atrasou, então você manda bala. Isso é super legal, isso melhora muito. Né? Então, o processo de abertura de empresa melhorou muito também. Eu acho que tem essa cabeça aí de ambiente de negócio, de desburocratizar. Vou dar um outro exemplo, que eu acho que as pessoas gostaram. Acho que a CNH era de 5 anos, passou para 10 anos. Sim. Pô, por que tem que ser 5 anos, entendeu? Tem que fazer um monte de coisa absurda, né? É só ver como é nos Estados Unidos lá. Pô. Aí aqui, o cara bota lá, não, você tem que fazer simulador, né? 40 horas. Eu fui cadete da aeronáutica, né? Eu pilotava avião lá. Acho que eu nem contei essa parte, mas eu fui cadete da aeronáutica por 5 anos. Cadete aviador. E em 12 horas o cadete tá voando sozinho já. E pra tirar a carteira de motorista, acho que hoje é 35, alguma coisa assim. Absurdo. Aí é óbvio que vai custar R$700. Sim, porque você precisa de 35 horas, você precisa fazer simulador. Óbvio que vai custar caro. Então você tem que desburocratizar. Acho que ele fez bastante coisas nesse sentido, né? Acho que faltou algumas reformas. Ele falou que ia privatizar muita empresa. Falou que ia acabar com a TV Lula até hoje, EBC. Não sai pra nada. Não sai pra nada. Eu tava contando lá, acho que tem uns acessos da EBC. Depois você vê lá quantos pontos tem. Vocês têm mais views que a EBC, com certeza. Que acho que no meu Instagram já tinha. Tipo, exato. E com a EBC com uma estrutura que custa milhões por ano. Então não privatizou, né?
Correio, Petrobras também avançou muito pouco, e muito por causa da cabeça dele, que ele não quer empurrar. Falta vontade política. Reforma administrativa e tributária poderia ter passado também, e ele não quis empurrar. Foi isso, é isso. Assim, você precisa de um presidente para empurrar as pautas, né? Quando tem um livro que chama 300 dias no bunker, acho que é 300 dias, do Fernando Henrique, do Plano Real. E ele falou lá para os economistas, falou, cara, vocês façam um plano real, deixa que a parte política eu faço. Se o cara não empurra, não vai. Então não empurrou essas privatizações, não empurrou as reformas e tal. Então acho que nisso a gente podia estar melhor, né? A pandemia foi difícil para todo mundo, óbvio. Mas teve uma questão aí da vacina que eu não concordo, porque, enfim, foi muito na ideia do Trump lá, que o Trump fez aquilo, vamos negar e tal, não sei o que, ele meio que foi, e aí no final só sobrou ele, meio que naquela ali. Depois o Dória começou a trazer um monte de vacina, ele começou a mudar o discurso, não, a gente também vacinou e tal. Então acho que isso também não foi bom. E acho que tá colhendo um pouco do que deixou de ser feito. Acho que se tivesse passado a reforma administrativa, se tivesse a reforma tributária, acho que os investimentos estariam maiores, acho que o desemprego ia estar mais baixo, acho que o crescimento ia estar mais alto. Muitas pessoas falam que está melhor, né? Apesar na margem, mas acho que ia estar melhor ainda. E aí ele poderia ser beneficiado. Acho que ele está pagando um pouco a conta dessas reformas que ele não fez. É o que eu falo. O Brasil cresce 0,6% há 40 anos, né? O PIB per capita. Tem que fazer as reformas para melhorar a produtividade, senão não vai adiantar. PEC kamikaze não vai melhorar. Baixar o imposto do whey protein não vai fazer diferença. Mas é isso, mas não vai. Não fez diferença. Não, né? Não fez, mano. É que você precisa além do whey protein. Você precisa um bolsa whey protein, eu acho. Tem que ser mais turbinado aí, ó. Fala pro Bolsonaro fazer isso, mano. Aí, ó. Dá um voucher aí, ó. Exato. Um vale whey, alguma coisa assim. Mas isso não melhora a produtividade. Então eu vou ficar mais satisfeito quando tiver reformas que melhoram a produtividade. Pô, legal. E pra você, quais são as reformas principais que tem que acontecer nos próximos anos? Aí? Eu falei, E como que você acha que é ideal? Até porque a reforma tá lá, mas tem coisas que você não concorda, que eu não concordo, que o marido não concorda. Não, a reforma tributária acho que é super importante, é isso. Bom, vocês sabem aí a complexidade tributária que é. Você fala, mano, eu quero pagar, só me fala aqui que eu tenho que pagar. Eu vou pagar, mas ele não sabe. Complexo e tal. Se você abre a Alphaville empresa é um ISS, em São Paulo é outro, e aí o que eu faço? Vou escolher o maquinário, se eu sou, né? E aí começam essas bizarrices, porque é muito complexo, né? Então, uma reforma tributária, uma reforma administrativa, acabar com esses privilégios e tal. Cara, o setor público é um dos países que tem o maior prêmio salarial com o resto do mundo. 96% é o prêmio salarial da elite do funcionalismo público, ou seja, um cara no setor público ganha 96% a mais em média do que se ele tivesse o mesmo cargo no setor privado. A média mundial é 20%. Bizarro. Então, exato. Nossa. Vários privilégios. Tinha aposentadoria integral, já não tem mais, isso melhorou. Tipo, ninguém tinha, mas os caras tinham, entendeu? O cara, se fizer besteira lá, vai alguém aqui do time e, pô, não entrega resultado por 6 meses. Obrigado, hoje você é muito legal, mas, cara, se eu vou quebrar desse jeito. Funcionário público, não. Fica lá e tal, e é isso aí, entendeu? É impossível praticamente, até tem mecanismos, mas quase impossível. Então, reforma administrativa é importante também. A reforma tributária que precisa, o que eu não quero, o que é péssimo, que é aquela linha de, vamos olhar o que os outros países do mundo faz, é aquele imposto único do Marco Sintra, né? Imposto sobre transações financeiras. Isso é ruim, nenhum país sério faz, né? Porque quando você tem um imposto único sobre transação financeira, o que acontece é que, imagina que toda vez que você vai fazer uma transferência. Uma TED, um Pix. Você vai pagar o imposto. O que acontece? Você vai começar a. Porque imagina que seja só esse o imposto do Brasil, 2,5%. Cara, você vai começar a usar dinheiro. Você vai começar a evitar sair desse mercado. E se você faz uma transação, mesmo que você perca dinheiro, por exemplo, eu tinha um apartamento lá, e aí eu vendi por ele um valor mais baixo, você vai ter que pagar também. Então, você não está tributando quem gera mais renda. Você está no churrasco. Exato. E aí o que acontece? As pessoas vão sair do sistema financeiro para evitar o imposto. Todo mundo faria isso, né? Lógico. Beleza. O Bitcoin, né, Rodolfão? As criptomoedas, né? Então.
E isso é péssimo, porque a gente quer o contrário, a gente quer que as pessoas vão pro sistema financeiro. Por quê? Porque quando você vai pro sistema financeiro, o banco tem os seus dados, ele consegue te dar crédito melhor, ele vai te dar produtos melhores. Quando você sai, tá todo mundo na informalidade, isso não é bom. Então acho que tem que ter uma reforma tributária, mas não essa, do Marco Sintra, mas se bem que acho que não tá, o Paulo Guedes até tentou falar, mas acho que não mais tanto. E aquela que eles falam, colocar 5 impostos em um. Né, em um imposto sobre valor agregado. Então colocar ICMS, trocar tudo por um imposto sobre valor agregado. É assim que o mundo faz, é assim que meio que dá certo e tal, e a gente não tem, né? Então acho que essa é uma reforma importante. E depois também é isso, a reforma política acho que é importante. Para mudar as regras do jogo, porque, enfim, pode ter vários debates, é isso, sei lá, reeleição, será que precisa ter, ou talvez uma eleição só, mandato de 5 anos, ou talvez parlamentarismo seja melhor, porque só os Estados Unidos tem presidencialismo. Os Estados Unidos é meio estranho. A Europa inteira toda é parlamentarismo. Talvez seja melhor, mas acho que é importante a reforma política também. Boa. A gente está caminhando para o final do podcast e a gente vai fazer um bate-bola aqui. Ping-pong. Algumas perguntas aí para você. Boa. E não pode ficar em cima do muro. É importante escolher um lado. Exato. Ó, Beleza. isso aí, resposta firme. Vamos ver. Começa aí, Rodolfão. Vamos lá. Direto. Lula ou Bolsonaro? Não vota em presidiário. Uau. Uau. Vou mandar uma aqui, velho. Pô, já foi logo a primeira, já acabou já. Tchau, pessoal. Valeu. É, Tinha que deixar por último. Aquela Tramontina, né? Exato. Tem o Karl corte Marx rápido. ou Mises? Hã? Karl Marx ou Mises? Nenhum dos dois. Leon Walras, que foi um dos caras que inventou a microeconomia aí. Boa. Essa aqui é fácil. Mais Estado ou menos Estado? Menos Estado, é. Foi tranquila. Sim. E aí, Rodolfo? Bitcoin ou Ethereum? Putz, cara. Não, Não se envolve com cripto? Não. Eu comprei, aliás, acho que antes de todo mundo aqui. Sabia? Comprei, mas não tô rico, calma. Comprou pouco. Foi, muito cara, leve. comprei em 2014, sabia? Uau. Era 3 mil reais, eu lembro. Mas vendi antes, só. 3 mil reais que comprei. Juro. Eu sou um early adopter das coisas. Mas eu preciso estudar mais, tá? Blockchain. Então eu não sei os detalhes, as diferenças dos dois. Não sei. Boa. Mas é o futuro. A gente já falou isso durante o podcast, né? Cotas na faculdade ou melhorar o ensino base, né? Essa aí tá fácil. Isso aí tá fácil, né? Claro que é cotas na faculdade. Boa, eu acho que é isso. A gente vai se encerrando. Qual mensagem você gostaria de passar pra quem tá ouvindo, pra quem acompanha aqui esse episódio? Exato. Não, primeiro legal tá aqui. Boa. E a mensagem que não é exclusiva minha, né? Mas acho que é dessa mesa aqui, mais ou menos, que para as pessoas não desistirem, não terem a descrença de que elas podem melhorar as custas do próprio esforço, né? De que se você... O mundo não é justo. O mundo não é justo, né? Ele é injusto. As pessoas em geral não estão nem aí pra gente. Normal, acontece. E que se a pessoa ficar se vitimizando, muitas vezes é pior, né? Acho que, de fato, eu quero entrar pra política pra dar igualdade de oportunidade, mas as pessoas precisam resolver o problema hoje. Então ela tem que acreditar, e, enfim, trabalhar e tal. E a gente tem exemplos. Eu sei que muitas vezes é exceção, eu sei disso. Mas que possa servir de inspiração pra outras pessoas. Fala, pô, se esses caras, conseguiram progredir na vida, conseguiram dar um futuro, né? Eu gosto do Bruno Perini, que ele fala, cara, o dinheiro muitas vezes não é você poder ir lá assistir Roland Garros, mas é você falar pra sua mãe, mãe, mora aqui num lugar melhor, ou alguém ficar doente, você fala, cara, relaxa, que não vai faltar dinheiro pra saúde. É isso, né? É a independência. Então, que a gente possa servir de inspiração pra novas pessoas aí. Boa. E principalmente, né, que as pessoas elas não percam a esperança nesse viés Isso. político, né? Porque acho que as pessoas aqui no Brasil, com os acontecimentos recentes que tiveram aí, quiseram meio que largar a mão disso, e a gente tem exemplos de países próximos aqui que as pessoas negligenciaram suas escolhas e estão colhendo frutos disso. Exato. Então, se você ama o próximo e afins, acho que você tem que olhar pra isso também, por isso que a gente tá aqui. Exato, não pode desistir e falar, cara, a pior coisa é isso. E eu não gosto de conversar com a gente assim. E você fala, mas pra que você vai fazer isso? Mas isso aqui não serve pra nada e tal. Qualquer área que seja, né? Assim, mas você vai empreender, pra quê? Você vai arriscar, pra quê? Não. É muito legal
quando você fala com alguém, o cara te enche de energia, fala, porra, é isso aí, dá certo pra cima e tal. Porque, enfim, foi esses caras que conseguiram fazer as coisas, não foram os descrentes, os desanimados lá. Isso aí, o mundo é feito de quem faz. E onde aí. o pessoal te encontra nas redes? Léo Siqueira, BR, no Instagram, Twitter, TikTok também. Tem lá, mas Tem, Tá fazendo tem dancinha? dança, não? Dancinha, Não, né? sem dança. Até que tem bastante gente lá, tem 57 mil pessoas sem dancinha. Vou testar umas dancinhas, Só com os cortes, facas minhas lá. Chama o Lula e o Bolsonaro pra fazer uma dancinha aí. Exato. Explode. Pode, né? Mas é isso. Tá certo. Boa. É isso. Muito obrigado por ter vindo. Porque agradeço o convite. Mano, tá convidado pra próxima. Vamos conversar bastante. Pessoal, esse foi mais um Papo de Investidor. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí pra todo mundo e se inscrever no canal de cortes também. Exatamente. Tamo junto. Vamos que vamos.